Oi, gente. Sou a professora Cíntia de Redação. E agora chegamos ao ponto, no curso de Redação do Super à Prova, da conclusão. Bom, vamos deixar fechadinha a ideia, né? Porque tudo na vida a gente tem que finalizar quando precisa. E na redação não é diferente. Como hoje em dia há muitas pessoas treinando para o Enem, muitos têm dificuldades em fazer a conclusão de um texto que não seja um texto Enem, né? Isso é muito comum. E interessante que a conclusão num texto que não é estilo Enem, ela é mais fácil. Porque todo o resto você já fez. A introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. Acabou. Em relação à ideia, você não precisa criar mais nada. Mas aí é que tá, tem aqui uma habilidade, que é a habilidade da leitura do seu texto, do que você fez, do que, né, de como vai fechar esse texto, do resumo do que você discutiu, da escolha do que é que deve vir no final. E assim, não é também algo bobinho, né? A conclusão, como ela é o final do texto, ela é responsável por algo assim, de causar um impacto em quem está lendo, né? Então, essa pessoa vai falar assim, fechou, ficou legal, gostei, isso. Né? Ela tem que dar essa impressão de fechamento, né? Então, ela não é só um resumo do que foi discutido, ela está fechando. Eu estou terminando esse ciclo aqui, estou terminando esse texto. Então, tem que ficar bem feito. E não há muito segredo em conclusão. Na redação Enem, a maioria das vezes, os alunos fazem a conclusão junto com as propostas de intervenção. Não é o que eu vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui como fazer uma conclusão que não seja estilo Enem, porque é a conclusão de um texto dissertativo comum. O que é preciso ter neste parágrafo de fechamento? Que em 30 linhas, o ideal é que seja só um. Neste parágrafo, você deve retomar a tese, né? Então, você vai reafirmar o posicionamento que foi defendido, até para quem está lendo, para esse corretor entender, né, que você defendeu certinho. E aqui, ó, tem uma palavra muito interessante. Enfeixar os enfoques dados no texto, de modo a resumir a discussão. É interessante finalizar com uma reflexão acerca do tema com naturalidade, sem que haja uma quebra da linha de raciocínio desenvolvida ao longo do texto. O que é enfeixar? Enfeixar é fazer, é como se pegar várias coisas e juntar. Então, eu discuti coloquei várias informações, desenvolvi argumentos no meu texto, então eu vou pegar e juntar isso tudo para mostrar o que eu fiz antes, tá? Então, é a habilidade de resumir o que já tinha sido escrito. Em relação à reflexão, por que fazer uma reflexão no final? Porque é isso, né? Quem lê redação, corretor de redação, ele gosta de redação, né? Ele é um cara que ele gosta de texto, ele gosta de texto bacana, ele gosta de texto legal. Então, às vezes a gente lê uma redação, ela termina, principalmente Enem, ela termina e fica assim, terminou, né? Então, o ideal é que você faça uma reflexão, mas não assim, porque o jovem é o futuro da nação. Isso é bobagem, né? Mas é para deixar algo mais criativo para o final, né? Que vá dar uma boa impressão e o corretor fala assim, ficou bom, gostei. Uma dica é você pensar bem, né? Porque texto tem que ser planejado. Quando for aquela informação que você vai usar lá no início, lá na contextualização, volta com ela no finalzinho, tá? Há cursos de redação que exigem isso. Se o aluno não fizer, a redação nem é corrigida. Dá uma lidinha. Se não fez a retomada, não se corrige. Por quê? Porque quando você usa uma ideia no início e retoma lá no finalzinho, né, o ideal lá no fim da conclusão, dá a impressão, gente, isso é do cérebro. O cérebro vai entender que esse texto tem progressão, que esse texto está fechado. Bom, voltando àquela
aquele texto da aula 2. Né? Aqui, o interessante é que a conclusão retoma tudo que foi discutido e de modo muito criativo. Então, olha, assim sendo, seja na França, no Oriente Médio ou no Brasil, lembrando que lá se falou da Revolução Francesa, da Primavera Árabe e dos protestos aqui no Brasil, poderia até, né, para ficar na ordem bonitinho, mas assim sendo, seja na França, no Brasil, no Oriente Médio. Mas já ficou bom. O grito da população, mesmo entoando diferentes cânticos, é ouvido melhor em conjunto. Isso aqui é a tese, com outras palavras, e ainda aqui, né, a candidata foi mais dramática. Tanto na introdução quanto na conclusão, você pode ser até mais conotativo. Né? Olha, o grito da população, mesmo entoando diferentes cânticos, é ouvido melhor em conjunto, para reforçar a tese, que até aqui é interessante. Quando se fala o grito da população, é para mostrar, olha, não estamos satisfeitos, e não para ter exatamente algum pedido atendido. Portanto, é interessante também mostrar o trabalho com os conectivos. Manifestos em torno de causas múltiplas têm um grande efeito favorável a mudanças, não por apontarem o rumo a ser seguido, mas por mostrarem com muitos argumentos que a conjuntura vigente está falida. Então, aqui, nesse ponto, há uma retomada da contextualização. Certo? Então, a gente vê que é um parágrafo mais curto. E o interessante, assim, se você, quando você termina o seu rascunho, né, você lê a introdução e a conclusão, são parágrafos que tem que conversar entre eles, tá? Porque é como se um fosse espelhado do outro. No caso aqui, a novidade é Oriente Médio e Brasil, porque isso faz parte dos argumentos, né? Mas se você lê a introdução e a conclusão desse texto, você vai ver como essas duas partes conversam. Certo? Então, a retomada dos argumentos, a retomada da tese e a reflexão final com a retomada também da contextualização. É isso. Então, tem que fechar o texto, tem que fechar bem, sem medo, né? Porque na dissertação comum é até mais fácil que no Enem.